os pensionistas da memória. Que sorte a vossa! Acompanhar os mortos ao cemitério e depois voltar para casa, eventualmente com uma grande tristeza na alma e um grande vazio no coração, se o morto vos era querido. E se não, com a satisfação de ter cumprido um dever penoso e querendo dissipar, ao tornar as ocupações e ao corre-corre da vida, a consternação e o abatimento que a ideia e o espetáculo da morte sempre incutem. Todos, de qualquer forma, com uma sensação de alívio, pois mesmo para os mais íntimos, o defunto, sejamos honestos, com aquela gélida e imóvel rigidez impassivelmente oposta a todos os cuidados que lhe prestamos, a todo pranto vertido ao seu redor, é um tremendo estorvo de que a própria dor, por mais que dê sinais e ainda tente desesperadamente fazer-se pesar, gostaria no fundo de se liberar. E vós sois liberados pelo menos desse horrível estorvo material, ao deixar os vossos mortos no cemitério. É uma dor, é um incômodo, mas depois vedes o funeral desmanchar-se, o caixão ser baixado na copa, lá, e adeus, acabou-se. Parece-vos pouca sorte? Comigo, todos os mortos que levam ao cemitério voltam. Fazem de conta que estão mortos dentro do caixão, ou talvez estejam realmente mortos para si mesmos, mas não para mim, acreditai. Quando para os senhores tudo acabou, para mim não acabou nada. Eles voltam comigo todos para minha casa. Ela está cheia deles. Cheia de mortos, achai? Que mortos o quê? Estão todos vivos. Vivos como eu, como vós. Mais do que antes até. Só que isso sim, desiludidos. Porque refleti bem. O que pode ter morrido neles? A realidade que eles deram, e nem sempre idêntica, a si mesmos, à vida. Ah, uma realidade muito relativa, acreditai-me. Não era a vossa, não era a minha. Eu e vós, de fato, vemos, sentimos e pensamos sobre nós mesmos e a vida, cada um a seu modo. O que significa que damos, cada um à sua maneira, uma realidade a nós mesmos e à vida. Projetamos-la para fora e acreditamos que assim como ela é nossa, assim deva ser também a dos outros. E vivemos alegremente dentro dela e nela caminhamos seguros. Ah, meus senhores, não confiai muito nela. Basta uma brisa para levá-la embora, essa vossa realidade. Não percebeis que ela muda continuamente dentro de vós? Muda assim que começais a ver, a sentir, a pensar um tantinho diversamente de pouco antes, de modo que aquilo que para vós era, um pouco antes, a realidade, era, ao contrário, como agora percebeis, uma ilusão. E mais, ai de mim, por acaso existe uma outra realidade para além dessa ilusão? E o que é a morte, senão a desilusão total? Todavia, mesmo sendo os mortos uns pobres desiludidos, pela ilusão que fizeram de si mesmos e a vida e da vida, por essa que eu continuo a fazer, eles podem ter a consolação de viver enquanto eu vivo. E eles se aproveitam disso. Eu vos asseguro que se aproveitam. Vede, conheci há mais de 20 anos um certo senhor Herbst, chapeleiro, que tinha seu estabelecimento numa esquina na Praça do Mercado. Ainda vejo aquele canto da praça como se eu ainda estivesse lá, à noitinha. Respiro os odores mistos que saem dos estabelecimentos iluminados, odores untuosos, e vejo os lampiões acesos também à frente da vitrina do Sr. Herbst, que está na entrada da chapelaria, com as pernas abertas e as mãos nos bolsos. Ele me vê passar, inclina a cabeça e me cumprimenta. Passaram-se mais de 20 anos. O Sr. Herbst tinha, então, uns 58 anos no mínimo. Bem, a esta hora ele já pode ter morrido, mas somente para si, não para mim, acreditai. E é inútil, é realmente inútil se vós me disserdes ter estado recentemente lá e que na tal esquina não encontrastes nenhum vestígio do Sr. Herbst ou de sua chapelaria. Em lugar disto, o que encontrastes? Uma outra realidade, certo? E credes que esta seja mais verdadeira do que aquela que lá deixei 20 anos atrás? Passai novamente por lá daqui a 20 anos e vereis o que terá acontecido à realidade que hoje lá deixastes. Que realidade? Vós por acaso acreditais que aquela minha, de 20 anos atrás, com o Sr. Herbst, na entrada de seu estabelecimento, com as pernas abertas e as mãos no bolso,
seja idêntica à que ele, o Sr. Herbst, fazia de si mesmo, de sua chapelaria e da praça do mercado? Ele, o Sr. Herbst. Quem é que sabe como ele via a si próprio, como via a sua loja e aquela praça? Não, caros senhores. Aquela era uma realidade minha, somente minha, que não pode mudar nem morrer enquanto eu viver. Ora, o que se dá para mim com o Sr. Herbst, tão distante, se a essa altura já estiver morto, também acontece com os muitos mortos que acompanham o cemitério e que também vão, por sua própria conta, muito mais longe, sabe-se lá onde. A sua realidade desvaneceu-se. Mas qual? A que eles davam a si mesmos. E o que eu poderia saber dessa realidade? O que sabeis vós dela? Só sei daquela que eu dava a eles por minha conta. Ilusão, a minha e a deles. Mas se eles, pobres mortos, se desenganaram totalmente de sua ilusão, já a minha vive ainda. E é tão forte que eu repito, depois de tê-los acompanhado ao cemitério, os vejo retornar, todos eles, tais e quais, bem devagar, fora do caixão, ao meu lado. Mas por que, dizes, eles não voltam às próprias casas em vez de irem à sua? Essa é boa. Porque eles não têm sequer uma realidade para si próprios, para poderem ir aonde lhes aprouver. A realidade nunca é para si, e eles a têm agora para mim, e, portanto, necessariamente devem vir comigo. Pobres pensionistas da memória, sua desilusão aflige-me indizivelmente. Os outros parentes, algum amigo, choram por eles, tornam a chorar, recordam-se deste ou daquele traço, sofrem com sua perda. Mas este pranto, este repranto, esta recordação, este sofrimento se dão em nome de uma realidade que se foi, que eles acreditam falecida junto com o morto, porque jamais refletiram sobre o valor de tal realidade. Tudo para eles resume-se no haver ou não haver um corpo. Bastaria para consolá-los acreditar que não há mais esse corpo, não porque esteja debaixo da terra, mas porque partiu, viajou, e voltará sabe-se lá quando. Vamos, deixai tudo como está. O quarto pronto para sua volta, a cama feita, com a colcha meio dobrada e o pijama esticado, a vela e a caixa de fósforos na mesinha de cabeceira, as pantufas na frente da poltrona ao pé da cama. Partiu, voltará. Bastaria isso. Estaríeis consolados. Por quê? Porque dais uma realidade por si àquele corpo, que ao contrário, por si próprio não tem nenhuma. Tanto é verdade que uma vez morto desagrega-se, desaparece. Ah, aí está, exclamais agora. Morto. Dizes que uma vez morto se desagrega, mas e quando estava vivo? Tinha uma realidade. Meus caros, temos que retomar do início? Claro que sim. Para aquela realidade que ele se dava e vós lhe destes. E não provamos que se tratava de uma ilusão? Vós não conheceis a realidade que ele se dava. Não podeis conhecê-la porque estava dentro dele e fora de vós. Conheceis somente aquela que vós lhe destes. E por acaso não podeis continuar a dar-lhe uma realidade sem ver o seu corpo? Claro que sim. Tanto é verdade que vos consolaríeis imediatamente se pudesseis acreditar que ele houvesse partido, viajado. Dizeis que não? E não continuastes por acaso a dar-lhe uma realidade tantas vezes, sabendo que ele de fato partira, viajara? E não é a mesma realidade que eu dou de longe ao Sr. Herbst, que não sei se está vivo ou morto para si próprio? Vamos. Sabeis, na verdade, por que chorais? Vós chorais por outra razão, meus caros. Por uma razão de que não suspeitais nem de longe. Chorais porque o defunto, ele, não pode mais vos dar uma realidade. Dão-vos medo aos olhos fechados, pois não podem mais ver-vos. Aquelas suas mãos duras e gélidas que não podem mais tocar-vos. Não encontrais paz por causa daquela sua absoluta insensibilidade. Portanto, exatamente porque ele, o defunto, não vos sente mais. O que significa que para a vossa ilusão caiu junto com ele um apoio, um conforto, a reciprocidade da ilusão. Quando ele partira, viajara, a senhora, sua esposa, dissera: se ele pensa em mim mesmo longe, estou viva para ele. E isso lhe servia de apoio e lhe confortava. Agora que ele morreu, a senhora não diz mais: eu não estou mais viva para ele. Diz, no entanto: ele não está mais vivo para mim.
Mas é claro que ele está vivo para a senhora. Vivo porque aquele tanto que ele pode estar vivo, ou seja, por aquele tanto de realidade que a senhora lhe deu. A verdade é que a senhora sempre lhe deu uma realidade muito volátil, uma realidade toda feita para a senhora mesma, para a ilusão da sua própria vida, e nada, ou bem pouco, para a dele. Eis porque os mortos vêm à minha casa agora, e comigo, pobres pensionistas da memória, refletem com amargura sobre as vãs ilusões da vida, de que se desiludiram totalmente, e de que não posso ainda me desiludir totalmente eu também, ainda que, como eles, as reconheça vãs.